Eu venho do mundo da inovação, essa mudança da transformação do desenho para cenários futuros. Isso é o que eu estou me dedicando. E para entender o futuro é importante olhar para o passado. Há uma frase de Mark Twain que eu gosto muito, que diz o seguinte: a história não se repete por ela mesma, mas ela rima. E nós repetimos os padrões de comportamento. Se nós olharmos o passado, vamos perceber que a inovação e as mudanças não são freadas. Pode diminuir, às vezes, por alguns interesses, a velocidade diminui, mas essa mudança de inovação vai para diante. E vamos olhar rapidamente a essa curva sobre inteligência artificial. Como essa inteligência artificial aparece e continua aparecendo em todos os momentos da nossa vida, a procura no Google, até qualquer pesquisa autônoma. Até a versão 4 de ChatGPT, isso é incrível. Os seres humanos, nós criamos a tecnologia acaba modificando e modelando o comportamento do ser humano. Disso nós estamos falando. Mas o que acontece quando falamos de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo falamos das pessoas? Alguns vão pensar como a inteligência artificial também substitui o nosso trabalho, outros vão pensar como a tecnologia poderia melhorar a qualidade de vida. Uma parte de nós poderia pensar, quando nós vemos os dados das pessoas, como medimos isso habitualmente. E hoje, na verdade, eu estou me medindo mais pela quantidade de passos que eu dou, as calorias que eu consumo, que outra coisa. Mas hoje vamos falar sobre as pessoas. Inteligência artificial com as pessoas no centro de tudo isso. Vendo as suas emoções, habilidades, o mindset, como ver o passado para poder projetar o futuro. O que estão fazendo as empresas do mundo inteiro? Num mundo em constante transformação, onde as organizações se transformam a todo momento, por que os recursos humanos, o departamento pessoal está usando inteligência artificial? Por que eles estão usando? E vamos falar também do que se trata isso de transformation analytics. Esse conceito que é praticamente novo. Tenho um grande prazer de apresentar a Joel Klug, ou o professor, como alguns chamam ele. Ele é cofundador e CPO de DeepL. Ele tem um mestrado na Universidade de Stanford, em ciência de dados no Texas também, uma certificação em solução criativa de problemas, entre vários outros estudos. É co-criador de uma plataforma de colaboração utilizada por US Navy e também, entre outros programas, criou o conteúdo também de Emprime Systems. Eu tenho o prazer também de apresentar aqui uma pessoa que eu conheço, que é muito inquieto e curioso e sempre procura uma forma nova de fazer as coisas. Tem mestrado em inovação tecnológica na Universidade Ibero-Americana, 20 anos de experiência na indústria de tecnologia da informação, e ele é diretor de experiência digital em Q Networks, e dentro das suas iniciativas, a inteligência artificial gerando mudanças positivas para as organizações e outros papéis também. Vamos para o mundo da inteligência artificial dentro das organizações. Como você poderia descrever, Joel, o que é Transformation Analytics? A primeira coisa que eu poderia falar é que a inteligência artificial começa, como toda tecnologia, tendo um usuário. E quando você considera que tem um usuário, é onde entramos na organização, mexemos nessa Transformation Analytics, que é o aproveitamento e a velocidade, como você falou na introdução, da capacidade de manipular dados para tomar uma decisão, e com isso utilizamos ferramentas para os usuários dos analytics da organização para tomar melhores decisões. Quando nós temos melhores decisões, temos tempo para ter outras decisões também. Há momentos de colaboração de outra forma e oportunidades de otimizar desenhos de novos produtos, por exemplo, a aprendizagem de campanhas e vendas, a otimização de quem vou colocar em que posição, como vamos mexer na organização do nosso time. Eu acho que a minha forma de responder mais direta é essa. E à medida que as perguntas estão saindo, bom,
A inteligência artificial, os analytics, também têm usuários. Quando os usuários aproveitam essas ferramentas e analíticas, começa a existir uma transformação, porque eu mudo a forma que meço. Se tenho mais velocidade para tomar uma decisão, posso mudar aquilo que estou medindo. E há essa transformação que vai se dando e vai sendo complementada por esses analíticos. Então, nós poderíamos dizer que Transformation Analytics tem a ver com que, a partir de agora, a inteligência artificial pode acompanhar os processos de mudança e transformação das empresas? Isso é para os dois. Essa pergunta é para os dois. Seria isso? Bom, não apenas pode, mas já faz, mesmo que a gente não queira. Tem aqueles que estão usando e aqueles que estão se resistindo, mas está sendo usado de todas as formas. Já não está nos seguindo essa inteligência artificial. Bom, vamos aprofundar a respeito, mas eu gostaria de perguntar, eh, sendo o papel que está tendo a tua empresa como transformação digital, do que se trata isso? Porque a transformação digital de hoje não é a mesma de 5 anos atrás. Pois é, eh, falando de Transformation Analytics, a primeira impressão que eu tive quando comecei a ver esses resultados e a sociometria foi, nossa, na verdade, nós estamos acostumados a medir as pessoas por objetivos, estão modas os OKRs, que é uma forma de medir, mas não é apenas um índice de medir produtividade. E você não imagina, na verdade, o padrão de comportamento humano que pode se refletir com essa projeção de analytics. E, na verdade, o ver uma série de bolinhas e tamanhos de bolas diferentes e conexões e poder, baseado nessa sociometria, bom, as pessoas estão imaginando coisas aqui já. Pois adivinhei. Eu achei que era isso mesmo que você queria mostrar. Quando você interpreta isso e você percebe, efetivamente, tal pessoa é desse jeito, a outra pessoa é daquele jeito. A comunicação não está conseguindo se realizar ou não se realiza como interação humana. Esses dados são impressionantes, porque através desses dados e a aplicação de analítica, você pode detectar esses padrões. E quantos padrões de comportamento? Você pode fazer muitos com ele, inclusive. Pode detectar quais são influencers, pode detectar quem tem um efeito positivo, uma influência positiva, mas também você pode detectar quem tem uma influência negativa e como gera ações para poder equilibrar. E por que essa parte negativa? O que falta ali? Ou seja, qual é o grau de estresse? Isso na pandemia, que foi uma época que começou a se aplicar, nos ajudou muito, porque todos nós vivemos esse momento. Além do estresse do trabalho, tínhamos uma carga, um estresse emocional, pessoal muito importante. Por isso, como você falou, para não falar mais que isso, porque em relação à retenção é isso, isso nos permitiu, no piloto que nós lançamos, uma unidade de negócio de 200 a 300 pessoas para poder identificar quais sentimentos humanos estavam sentindo e o que deveríamos fazer para melhorar esse ambiente trabalhista ou conseguir uma melhor retenção de talentos, que a fim de qualquer coisa é a retenção de talentos que as organizações pensam mais. Cada círculo desses que vocês veem é uma pessoa, é um colaborador da empresa. Na verdade, o que nós estamos observando é um organograma informal. O tamanho do círculo e de influência, influência do quê? Isso depende do objetivo que você quiser analisar, influência do clima organizacional,
influência de um promotor numa determinada mudança, ou ao contrário, alguém que está recusando essas mudanças. E começamos a colocar códigos de cores, por exemplo, há pontos verdes, por exemplo, esse é um caso de resistente a uma mudança, ponto vermelho, uma pessoa resistente a mudanças. Podemos fazer um zoom também, identificar a extensão que pode ter essa influência com essas cores e podemos avaliar dessa forma. Isso nos permite visualizar a organização e assim que é feito isso, apenas para concluir até onde nós poderíamos chegar, nós poderíamos passar a desenhar a organização que nós queremos ter. Por exemplo, fazer uma simulação. O que acontece se uma pessoa fundamental, chave, ela vai embora? Ela é promovida ou não? E o que vai gerar? Um embaixador no câmbio mais efetivo ou não, e vai contagiar a energia a outras pessoas, é um instrumento de mapeamento organizacional. Muito bem, vamos ter que fazer um webinar apenas para mostrar essa ferramenta realmente. Mas obrigado por mostrar um pouco do DeepL. E aproveito para que você nos fale, por que nós falamos de propensão e de previsão do comportamento? E o que é o machine learning? Como pode ajudar a medir esse comportamento humano? Bom, você corre um risco muito grande de fazer essa pergunta, porque não consigo ser breve, mas tudo bem. Bem, é muito interessante e um dos grandes paradigmas. Você pode prever o comportamento humano? A resposta é sim, mas não na sua, não na sua totalidade. O ser humano tem alguns padrões. Os neurocientistas falam sistema um e 2 do cérebro, e nós podemos ter uma trilha de comportamento. Nós vimos, os neurocientistas falam da memória como se fosse Snapchats, fotos que vão sendo conectadas, ou seja, a forma que a gente se comporta pode ser observada. E pode ser observada porque nós somos e temos tendência a repetir esses comportamentos. Se bem não posso prever o que Pepe vai fazer terça-feira, às 11h22 da manhã, eu posso identificar e observar os elementos do sistema individual, do seu sistema da equipe e do sistema da sua organização, que o faz mais ou menos propenso a determinadas condutas, como ficar trabalhando na empresa ou querer sair da empresa, melhorar e acelerar o seu desempenho, uma em determinada especialidade ou estar muito confortável ali na sua zona de conforto. Nós podemos ver esses elementos que complementam e com isso nós podemos falar de propensão, mas não de prever. Por que nós queremos falar de analytics em recursos humanos? Agora que Joel falou de propensão, o que nós podemos, bom, entender qual é esse engajamento das pessoas no futuro, ou a probabilidade de rotação, uma coisa que nós comentamos, ou a sucessão, quem vai substituir quem, onde pode ser aplicado? Bom, justamente, e como nós estávamos falando, na verdade, analítica, tecnologia, nós temos essas ferramentas e é muito importante justamente para poder medir as pessoas diferentes. De nada vale os objetivos SMART que tínhamos anteriormente, os OKRs, se não entendermos um pouco mais da profundidade do ser humano, como pessoa, não apenas como um recurso. Quando nós conseguimos isso através da analítica e essa identificação de padrões, com todos os tipos de algoritmos que Joel já mencionou, você percebe que podemos entender justamente o que dói a cada recurso como pessoa e que coisas como organização pode mudar para conseguir conectar o talento na tua organização. Nós vamos falar de retenção, mas
quem quer estar na tua organização por sua própria decisão, não porque você deu um bônus ou deu um aumento salarial. A forma de identificar isso é através de analytics e como nós somos como pessoas. De onde você obtém esses dados para gerar esse sociograma que você mostrou? Qual é o input para conseguir isso? Nossa, agora deixaram aqui um monte de informação ao mesmo tempo, mas vamos lá. Essa pergunta tem muitas vertentes, eu agradeço. Bem, pode ser construído um sociograma desse tipo apenas com o número de e-mails e a frequência de e-mails que as pessoas enviam dentro de uma organização. Mas isso apenas vai criar um mapa, não conseguimos analisar com um objetivo específico. Para poder analisar com um objetivo específico, liderança, comunicação, resistência a mudanças, propensão a ficar para trabalhar na empresa, vários itens, necessitamos uma orientação. Uma orientação, ela é nutrida, vendo o que podemos resgatar de dados que temos da empresa, qualitativos, e complementar os que não temos com uma pesquisa mais simples que tivermos. Há muitas pesquisas hoje. A tendência é que virem games praticamente. Esse é o objetivo. Agora nós somos colaboradores na criação de um índice digital a nível nacional aqui no México, onde há mais de 3.000 executivos e líderes de empresas. E ali nós percebemos que é um fato realmente que vai melhorando ou acelerando a opção da transformação digital aqui no México. Aqui cresceu no ano passado para este ano 7% aproximadamente. Parece pouco, mas 7% no volume de empresas que foram analisadas é um número importante. E onde eu quero chegar é a parte de analítica de dados, é a maior porcentagem. 7% é global, mas nós fizermos, observarmos onde estão apostando essas organizações em analítica. Analítica para diferentes casos de utilização, e um deles é justamente aplicado à parte de recursos humanos. O que eu sugiro bom, há muitas iniciativas, mas o que nós observamos é que não estão muito bem canalizadas dentro das organizações. Ou seja, é como o ChatGPT eu quero colocar na organização, mas para que você quer colocar? Sempre devemos nos perguntar para quê? Até onde nós queremos ir com a organização e, baseado nisso, analisar todas as iniciativas para que, quando a gente consiga executar, no caso que nós tivemos esse sucesso em Transformation Analytics, faça sentido, se some essa visão de organização. Nós podemos, através da analítica, medir a parte emocional das pessoas, e quando eu falo medir de forma real, entender o hoje, mas, acima de tudo, a propensão em relação ao futuro. E quando você me diz qual os resultados dos últimos quarter, já passou, não posso fazer mais nada. Eu posso ver essa propensão do próximo quarter? É isso que eu estou querendo saber. Podemos medir as emoções? Podemos ver essa parte não tão soft do ser humano? Eu acho que poderia ser uma boa discussão. Ao meu modo de ver, como cientista de dados, com anos de experiência nisso, a minha resposta seria que sim, mas entendendo as limitações do que nós estamos falando. Vai se apaixonar determinada pessoa de mim? Eu não vou saber. Poderia. Não seria nada mal isso, hein? Poderia medir o quanto alegre está a pessoa no seu trabalho? Alegre, não falei comprometida. Se ela está alegre trabalhando na empresa, poderíamos sim. E por quê? Porque eu defino alegria dentro de determinado contexto. O que eu dou, o que eu recebo, isso me preenche. Poderia ver se vou estar
mais satisfeita no futuro, se vou estar recebendo mais? Poderia se ver, sim. E eu poderia voltar à pergunta da propensão contra a predição. Poderia observar e simular se no futuro, prever o futuro, qual seria a reação qualitativa da organização? Eu não te diria que apenas acredito, mas eu já fiz isso. Mas deveríamos ter uma coincidência em relação ao que a gente se refere com uma emoção. A emoção individual, não a emoção social. Sim, poderíamos. Como você sugeriria utilizar a inteligência artificial como você utilizou para obter os benefícios e conseguir outros benefícios? Gostaria que você pensasse nessa resposta. E para o Joel, enquanto o José está pensando, eu gostaria de perguntar o que acontece. Eu vou sair um pouco das emoções, mas as relações humanas. Quando um líder avalia o desempenho da sua equipe, o rendimento, mas de forma pouco objetiva. Eu gosto mais de um que do outro e eu olho apenas para ver se cumpriu ou não, ou vejo os fatores emocionais também. Isso me ajuda a ser mais objetivo. Poderíamos trabalhar e entender qual o desempenho real sem que tenhamos esse âmbito de avaliação? José, por favor, a primeira pergunta. Bem, antes de responder a pergunta, e voltando ao anterior que você comentou com Joel, gostaria de comentar um caso prático onde nós percebemos que havia uma combinação nos valores que colocava a sociometria e tinha uma alta porcentagem ou alta probabilidade de que esse recurso foi embora da organização. E quando há muita diferença de hierarquia, o grau de insensibilidade é elevado, o estresse emocional também é muito grande, quando se juntam esses três pilares, há uma grande probabilidade que as pessoas saiam do trabalho. Quando estamos na execução, porque nós vimos dois ciclos, a pressão 1.0 e depois veio a versão final, mas quando estivemos no draft, nós informamos para o Joel, olha, essa pessoa foi embora. Quando a gente olhava e identificava e haviam esses valores, era quando as pessoas saíam da empresa. Por isso, poderíamos projetar determinado comportamento ou determinado sentimento? Sim. O que precisamos é identificar adequadamente esses valores que a ferramenta nos dá. Eu gostaria de deixar apenas esse comentário. Você está me obrigando a fazer outra pergunta. Desculpa a ordem aqui, eu sou caótico mesmo. Eu também sou assim, não preocupa não. Se isso é possível, e aqui na Espanha fala assim, você deve se arriscar. Até onde nós poderíamos ir? Se você chega num extremo da inteligência artificial nas pessoas, nas empresas, eticamente não é adequado, mas o que nós poderíamos fazer? Porque eu me lembro que quando estava nos Estados Unidos, depois de cada aula de tecnologia exponencial, tinha uma aula de ética e moral. Para que você pode usar isso e para o que você não pode usar? Então, não vou para o lado obscuro do mundo, mas o que o mundo nos permite e que o mundo futuro vai permitir ainda mais. Bem, em temas concretos de casos de uso que eu vejo que podem ser aplicados e nós já manipulamos, por exemplo, como você mede o clima da inovação dentro de determinada organização? Porque o mercado demanda trocas constantes. Produtos e serviços também devem ter trocas constantes e se adequar. Há umas startups que em décadas não tínhamos, então sempre tem alguém que está inventando alguma coisa. Deveríamos ficar atentos a tudo isso. Essa parte de aplicar analítica nas pessoas permite identificar realmente como está o clima de inovação e onde deveríamos melhorar para estimular a inovação. E ainda mais num ambiente híbrido, que é mais complicado. Esse é um caso de uso
que poderíamos ocupar hoje com analítica, o outro seria, falamos de transformação digital, mas a transformação digital são mudanças, e mudanças radicais, muitas vezes, dentro das organizações, o que permite identificar através de Joint Index é justamente o quanto está preparada a organização, mas não falando de tecnologias, mas falando de pessoas, para a mudança. O que você deve fazer antes de colocar determinada tecnologia em prática? Porque isso poderia ser um fator importante por causa do fracasso de uma transformação digital. E em relação à pergunta anterior de como limitamos também aproveitando a analítica para poder medir o desempenho de uma equipe. Bem, pensando com o tempo, vou responder rapidamente. Não vamos substituir líderes quando fazemos uma avaliação de desempenhos. Vamos por pontos objetivos para o líder para deixar de ser apenas subjetivo, por exemplo, no desempenho. Porque eu poderia dizer que elementos de cada pessoa, de forma particular, aceleraria o seu desempenho. Vou te usar, Gabriela, porque estou vendo aqui esse nome que está na tela. Eu poderia ver quais elementos de desenvolvimento de Gabriela são particulares. O horário que trabalha, as pessoas que se dirigem para ela, quanto tempo ela está na mesma função ou se trocou de função, se saiu com que nota ela foi qualificada, variáveis realmente. Posso ser muito específico em falar, Gabi precisa trabalhar em A, B e C para acelerar o seu desempenho. Isso deveria ser uma condição do líder no momento de avaliar, mas quando pensamos em desempenho, hoje não é apenas subjetivo, as organizações fazem com curvas de distribuição. Eu posso dar apenas o top performer, que seria um aumento de salário para determinada porcentagem de pessoas. Então, entra em orçamentos, curvas, e devemos trabalhar isso como se fosse palavras cruzadas e tem só um quadrinho ali para você colocar uma determinada palavra. José, o que você pode sugerir para as pessoas que estão aqui, que estão passando por transformação, seja digital, para ser mais sustentável, mais ágil, mais diversificado? E como poderia aproveitar a inteligência artificial para conseguir uma transformação mais bem-sucedida? Bem, o importante, e vendo as mensagens que nós já demos, para que eu preciso dessa transformação? Esse é o primeiro conselho que eu dou. Eu insisto, as tecnologias, as mitologias, empresas como as nossas, para ajudar a canalizar esforços, existem. A primeira coisa que deve ser feita é pensar sobre a organização e entender quais são nossas dores, o que precisamos curar. E, baseado nisso, aplicar as tecnologias que correspondem. Nesse caso, poderiam ser temas de analítica, para que possamos obter o resultado que esperamos e conseguir uma transformação digital. Pelo contrário, teríamos esforços isolados até eles terminarem, mas não se somam a nada, não chegam a nada. Nós falamos do conceito de Transformation Analytics, que ele nos permite medir e entender essa propensão das pessoas que estão mais comprometidas, ou que podem sair da empresa, que são propensas a mudanças, como são as pessoas e tudo mais. Mas nós temos a possibilidade, através desse conceito, de diagnosticar qual é a propensão do sucesso de uma transformação ou de uma mudança profunda em determinada organização, a capacidade de entender se determinada transformação cultural vai ser bem-sucedida. Temos a capacidade de entender se um M&A pode ser bem-sucedido, uma mudança de estratégias pode ser bem-sucedida. Vou começar com Joel e José, se quiser completar a resposta. Bem, nós temos, sim.
medimos a tendência de tudo que foi feito durante todo o tempo para ver se conseguimos mudar alguma coisa. Devemos ver as anomalias e ver o modelo preditivo com as variantes, não com aquilo que é estável. Se nós podemos observar, porque pode ser medido, que pode ser medido, sim. A pergunta é se nós vamos nos atrever a fazer um modelo de mudança onde está essa anomalia e não apenas colocar o foco onde está o que está estável durante todo o tempo num processo de transformação. Isso até determinado tamanho. Obrigado pela pergunta, porque determinada quantidade de informação também, nós aprendemos que mais ou menos 200 pessoas geram uma maturidade suficiente para numa empresa para ter acesso aos dados que são necessários para começar a ver modelos de DeepL. Como qualquer exercício analítico, mais dados, melhor. Esses dados podem ser muito poucos de várias pessoas ou muito profundos de poucas pessoas. Ou seja, esse seria o critério que eu comentaria para poder entrar com DeepL.